faquinha de sashimi. Só que então começa a moldar essa aura em volta de si. Só que mesmo assim o Nox percebe vários cortes no chão. E ele pensa, vamos ver se o Geomar consegue se esquivar disso aqui. E ele usa a habilidade o Corvo de 3 patas. E ele se divide em 3 clones feitos de trevas. Então esses cortes simultâneos acertam bem no Geomar. E o Nox pensa que ele já era. Mas na verdade o Geomar sai tão rapidamente que sai sem nenhum arranhão. E o Nox se pergunta somente como. E o pessoal da plateia lá tava impressionado porque realmente não via esse tipo de coisa com frequência. E o pessoal fala que realmente esse calouro aí tá com tudo. Mas a Abel pensa que somente aqueles que têm olhos muito afiados conseguem ver o que verdadeiramente está acontecendo. Os ataques agressivos vêm somente do Nox. Até agora o Geomar somente bloqueou e esquivou. Ela se pergunta se ele realmente quer lutar. E nesse momento o Nox estava tremendo de raiva. E ele pensa bem que a Chloe avisou que esse cara não era normal. Ele até usou a bênção do Corvo, achando que aniquilaria o Geomar de uma vez. Mas ele se esquivou como se não fosse nada. Mas ele pensa que o Geomar tá muito focado na velocidade. E vendo como ele é habilidoso, deve tomar cuidado a partir de agora. Ele vai tentar matá-lo num golpe só, poderoso o suficiente para arrancar sua cabeça. Mas ele pensa que o Geomar, ainda assim, tá somente com uma faca de cozinha. Só que nesse momento o Geomar larga a faca que foi dada pela Chloe. E o Nox pergunta se ele já desistiu. Mas ele pega a sua famosa faca, que tava suja de sangue, inclusive. E ele faz uma pose pro combate e começa a encarar o Nox no fundo de sua alma. E o Nox pergunta o que é isso, tá querendo provocá-lo? Então ele prepara mais um ataque com suas 2 katanas e fala que vai cortá-la ao meio com somente um golpe. Só que nesse momento o Geomar simplesmente desaparece de tão veloz. E quando o Nox acha ele, já é tarde demais. E o Geomar pensa que só queria ter uma vida confortável, mas acabou perdendo um pouco do seu propósito. Mas ele pensa que não é uma pessoa de se arrepender do que faz. Ele vai fazer um corte limpo. Somente isso. Então, 1 segundo depois, o Nox já estava sem o seu braço direito. Se perguntando como. Ele nem viu como aconteceu. E o Geomar estava transpassando por ele, como se fosse uma sombra. E todos na plateia ficam completamente impressionados. Até o pessoal mais poderoso. E o Geomar pensa que vai usar tudo. Bênção, maldição, o que tiver na sua frente. Tá na hora de dizer adeus ao seu futuro pacífico. Então no segundo seguinte, ele passa a picotar todo o corpo do Nox, deixando a cabeça por último. Então a barreira do subespaço cede, porque o combate já terminou. E quem estava de pé era o Geomar. E o Nox de joelhos. Então ele guarda novamente a sua faca e deixa aquelas garotas apavoradas. Não? Assim ele vai ficar com vergonha. Até que o Nox chama ele de camponesinho maldito, perguntando se quer lidar com ele agora. Parece que realmente não existe a diferença entre coragem e ignorância. Como ele pode vir pro combate com uma faquinha de cozinha? E o Geomar realmente sente essa presença assassina do Nox. Realmente, ele não é uma pessoa de se subestimar. Mas o Geomar fala que um verdadeiro mestre não liga para